Olá, seja muito bem-vindo ao programa Direto do Plenário. Estamos no Poder Legislativo de Osasco e, mais uma vez, com uma entrevista exclusiva, impactante, que eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado vai se emocionar. Mas, antes de apresentar a minha convidada ilustre, eu gostaria que você que me acompanha pelo YouTube ativasse as notificações, tem um sininho para você assistir todos os programas, não só o Direto do Plenário, mas o Acontece Osasco, as sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas. Enfim, você tem um conteúdo robusto, com todas as informações com a nossa grade. E você também pode acessar o nosso Facebook, TV Câmara Osasco, e compartilhar nos grupos, com a família. Eu tenho certeza que você vai gostar de tudo aquilo que é produzido no parlamento mais movimentado do Brasil. Bom, sem mais delongas, você já viu no plano aberto, a minha convidada é uma mulher, né? O nome dela é Beatriz Ramos, e ela tem uma história de vida emocionante. Eu vou falar muito pouco hoje, quem vai falar é ela. Ela tem 30 anos, é psicóloga e também é especialista em tradução e interpretação de Libras. Algo fundamental hoje nas câmaras municipais, nos órgãos públicos, né, quem veicula informação por intermédio da comunicação é fundamental para a gente atingir esse público invisível, que na maioria das vezes não é lembrado. Mas aqui no Parlamento Osasquense a gente dá voz e, evidentemente, também introdução sobre esse tema complexo, pouco discutido, mas aqui ela tem vez e voz. Beatriz, seja muito bem-vinda ao programa Direto Plenário, à Câmara Municipal de Osasco. Bom, primeiramente, quero agradecer a você, Roberto, pela oportunidade, e à Câmara, né, por estar aqui contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho da minha experiência. Você já me apresentou, só reforçando, então, sou Beatriz, eu sou psicóloga bilíngue, então eu atendo tanto em Libras quanto em português, pessoas ouvintes e pessoas surdas. Sou especialista em tradução e interpretação em Libras e sou coda, né? Então, para quem não sabe, dentro da comunidade surda, né, para esse público, né, que a gente chama ali de pessoas surdas ou de deficientes auditivos, os filhos dessas pessoas são chamados de coda, né, que é uma nomenclatura em inglês que se refere a filhos de pais surdos, seja dos dois, né, o pai e a mãe, ou os dois, né, que seriam os pais. E é uma pessoa, no meu caso, que nasci em um mundo dentro de duas línguas, tanto português quanto a Libras, um ambiente bilíngue, com experiências únicas, com desafios importantes, com experiências que impactam diretamente a forma como eu enxergo o mundo e as pessoas. Muito bom. Eu queria que você que está me assistindo agora prestasse bastante atenção nessa entrevista, porque nós vamos ter relatos de uma pessoa que conviveu com pais surdos. Ela já disse aqui um breve histórico. Você já imaginou isso? Uma criança, como é que ela se comunicava com os pais? Quem foi que ajudou? Quem foi que intermediou? Todo esse contexto, toda essa introdução, ela vai nos contar agora. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa contextualização, de como era viver, né? Imagine você com 2 anos de idade, 3 anos, né, com pais nessa situação. Quem que te ajudou nesse sentido para que pudesse entender, ter esse entendimento? Porque não é fácil falar assim, né? Sou filho de pais surdos, mas a vivência deve ter sido muito complicada. Nos conte um pouquinho dessa sua trajetória, sim, como foi vivenciar tudo isso, sim, inclusive nas escolas, né, eu acredito que em outros ambientes também, onde você tem contato com o público. Sim, sim. Bom, eu acho que o primeiro ponto que é muito importante a gente explicar é a questão da comunicação, né? Então, uma criança, quando ela nasce em um ambiente de pais surdos, ela vai desenvolver de maneira natural a comunicação tanto da língua portuguesa quanto da língua de sinais, que é a Libras. Então, de maneira muito natural, conforme eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, eu fui aprendendo a Libras e falando português. É claro que eu tive um apoio fundamental dos meus avós, que participaram disso, né, que estiveram o tempo todo próximos ali. Então, meus avós que estavam ali me acompanhando para que eu pudesse desenvolver a língua portuguesa, mas a Libras eu aprendia com os meus pais, de maneira muito natural, né? É claro que eu sempre falo que ser filha de pais surdos me traz uma experiência única. Porque se a gente for parar para pensar, né, em uma criança que nasce em um ambiente de pais ouvintes, ela tem a experiência ali da comunicação de maneira muito direta. E no meu caso, não. No meu caso, e dentre outras pessoas também que são filhas de pais surdos, é
realmente viver duas culturas, porque o mundo surdo também tem uma cultura diferente, e a comunicação. Então, a gente cresce como pessoas bilíngues, falando duas línguas. Como eu comentei na minha introdução, ser filha de pais surdos exige também muitos desafios importantes, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui ali a boca e os ouvidos dos meus pais em diversos contextos sociais. Então, quando eu falo de contexto social, eu estou falando de ambiente hospitalar, né, de bancos, de tudo que envolve ali a comunicação, ambiente escolar, né? Então, diferente, por exemplo, de crianças, quando tem uma reunião de pais, geralmente é os pais que vão. No meu caso, eu ia junto, porque como é que a minha mãe ia entender? Como que a professora ia explicar, ia contextualizar? Mas eu acredito que o mais desafiador para mim foi o contexto hospitalar, né? Que, infelizmente, os nossos hospitais, a rede de saúde não está preparado para receber esse público. Então, é um público que precisa estar sempre acompanhado. Então, muitas vezes, era eu que ia com eles, em situações, muitas vezes, que eu não sabia resolver, né? Então, eu aprendi a comunicação, mas, para ambientes que exigia um conhecimento técnico, foi muito desafiador. Então, eu fui muitas vezes com a minha mãe, por exemplo, no ginecologista. Né? Olha que desafiador para uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, interpretar situações tão difíceis, né? Entender o que o médico estava falando, entendendo o que a minha mãe precisava. Então, foram diversas situações que eu realmente tive muitas dificuldades, mas que bom que todas foram superadas, né? Todas foram enfrentadas, vividas, e hoje eu olho para trás e vejo o quanto isso moldou a pessoa que eu sou, moldou a minha visão, né, sobre o mundo, e me fez uma pessoa muito mais madura. Então, eu acho que também é um ponto diferente, Roberto, que quando a gente pega uma criança que ela nasce num ambiente bilíngue, um ambiente de pais surdos, ela acaba amadurecendo muito rápido, né? Então, se a gente for ler um pouco sobre o que é ser coda, muitos chamam de adultos em miniatura, porque a gente acaba amadurecendo muito cedo devido a essa responsabilidade de dar todo esse suporte para esse público. Em algum momento na sua vida, com essa deficiência, porque é um problema pontual dentro de casa, e na escola, como é que era esse ambiente na escola? Porque o ambiente escolar, a gente sabe que, muitas das vezes, ele tem essa questão dos bullying, da discriminação, né? E você, com essa dificuldade dentro de casa, você já acabou de relatar. Tem um ambiente escolar, como é que é isso? Como é que as professoras, os alunos, como é que era essa convivência? E se você passou por alguma experiência de discriminação, conte para nós agora, porque é muito importante, porque provavelmente alguma pessoa deve estar passando por isso agora na escola, e não sabe a quem recorrer, a quem buscar. Então, eu imagino para você como é que foi lidar com os amiguinhos, os colegas, né? Você até falou da sua maturidade precoce, vivenciando todas essas questões. Conta um pouquinho do ambiente escolar, que eu acho que talvez o ambiente mais difícil de lidar é na escola. O ambiente escolar, ele também era um ambiente desafiador, porque eu tinha vergonha dos meus pais, né? E eu falo isso com muita verdade, porque eu acho que muitas pessoas que estão aqui me assistindo vão entender o que eu vou dizer, né? Então, imagina que a gente está num ambiente em que você é a única criança que os seus pais não ouvem e não falam, né? Então, eu tinha bastante vergonha de estar sempre acompanhando eles. Eu queria, muitas vezes, numa reunião de pais, não estar ali, né? Eu queria estar brincando e meus pais estarem ali. Então, eu tinha a questão da vergonha. O bullying em si, eu não tenho muitas lembranças, mas eu sentia que o tratamento era diferente, né? Então, assim, eu sentia um pouco de olhar de dó das professoras, tipo assim, coitada, né? Tadinha, ela é filha de surdos, né? Mas eu sentia bastante, muitas vezes, às vezes algum pai falar alguma coisa e eu não me sentia às vezes protegida porque meus pais não ouviam. Então, eu me sentia nesse sentido, sabe, Roberto? Essa falta de proteção, porque como eles não ouviam, era difícil eles me defender de qualquer situação ali de amiguinho, né, de briga de colega, aquela coisa toda. Mas uma das coisas que foi mais desafiador para mim foi o aprendizado, porque quando eu tinha lição de casa, né, que eu levava para casa, os meus pais eles não conseguiam me ajudar, porque eles eram analfabetos funcionais.
Então, às vezes, eu tinha uma atividade, um trabalho, né, perguntas ali de um texto que envolvia a interpretação de texto. E eu tinha, na época, 5, 6 anos, 7 anos, eu tinha dificuldade, como qualquer outra criança tem dificuldade para aprendizado, né? E aí eu lembro, gente, assim, é muito engraçado, que eu lembro que eu mostrava para minha mãe e falava assim, o que eu faço, né? Não sei, o que eu faço aqui? E ela falava para mim, também não sei fazer, não sei. E aí eu lembro que eu ia na vizinha da frente. Falei, então eu vou na vizinha. Aí eu batia, oi, Margarida, tudo bem? Você me ajuda a fazer minha lição de casa? E ela me recebia na casa dela e ela me ensinava, me ajudava a entender ali qualquer atividade. Hoje, com 30 anos, eu olho lá para trás e fico pensando assim, gente, como é que eu tive essa sacada de procurar ajuda? Mas hoje eu paro para pensar que toda essa experiência que eu vivi, que, claro, foi única, foi diferente, foi muito desafiadora, ela me ensinou a ser uma pessoa que se adapta fácil. E me ensinou também a ter muita resiliência, né? Então, eu acho que isso foi uma das grandes marcas da minha infância que eu levo para a vida. Agora, você cresceu, estudou e, obviamente, tem um lado profissional. E quais são os impactos da vida profissional que você traz de toda essa experiência que você viveu? Que eu acredito que, profissionalmente falando, você vai ter que escolher, né, que profissão eu vou seguir, o que eu quero ser. Né, enfrentando todas essas adversidades, esse ambiente, qual foi o impacto na sua vida profissional? O que te projetou até escolher esse caminho, né, não sei se talvez isso foi um incentivo, né, talvez, dos seus pais, e também escolher a psicologia. Acho que para até entender melhor, né, a situação dessas pessoas que passam por isso. Qual foi o impacto na sua vida profissional? Bom, eu acabei de comentar que um dos grandes aprendizados que eu tive foi a questão da adaptação, da resiliência e também da empatia. É impossível você não viver tudo isso que eu vivi e não se colocar no lugar do outro. Então, sempre que em qualquer lugar que eu vou trabalhar, em qualquer lugar que eu vou me relacionar, eu sempre busco esse olhar empático, né, de acessibilidade para as pessoas. E aí, quando eu era adolescente, ali nos meus 15, 16 anos, eu pensava assim comigo, nossa, eu quero escolher uma profissão que eu possa colocar a minha cabeça no travesseiro e que eu tenha feito algo por alguém, né? E também eu tinha uma curiosidade muito interessante, assim, como é que eu conseguia ajudar melhor esse público? Porque eu tinha muitas dificuldades, eu era só filha. Eu não sabia o que estava por trás ali da psique desse público, quais eram os sentimentos, as angústias. Eu tinha aquilo que eu via, que eu presenciava, mas eu não sabia o que estava por trás, né? Qual era o inconsciente dessas pessoas. E aí eu decidi fazer psicologia com os meus 17, 18 anos. Falei, não, vou fazer psicologia, que eu tenho certeza que vai me dar esse propósito de vida, de deitar no travesseiro e falar, não, hoje eu impactei a vida de alguém, né? E aí eu sempre falo que hoje o meu propósito de vida é ser agente de transformação independente onde eu esteja, e também porque eu queria entender melhor e ajudar esse público, porque eu sentia que tinha uma questão muito carente, né? Então, a minha primeira escolha profissional foi a psicologia, então, ser psicóloga por eles, para eles. E aí é claro que, assim, ao longo da minha graduação, eu fui entendendo que, sim, esse público, a pessoa com deficiência auditiva, né, a pessoa surda, né, como a gente chama, precisa muito de apoio, de suporte, mas também a gente tem que pensar no núcleo familiar, porque um filho de pai surdo também precisa de um suporte, de um psicólogo. A família, os pais dessas pessoas também precisam de ajuda. A gente vê muitos pais enlutados a vida inteira do filho perfeito que não veio. Então, acho que a graduação me trouxe essa visão. Esse público é importante, mas toda essa comunidade surda, todas essas pessoas que estão diretamente para essa pessoa. E aí, depois de uns 2 anos, 3 anos que eu me formei, eu decidi fazer a pós-graduação em tradução e interpretação em Libras. Por quê? Porque quando eu estava ali com os meus pais, eu sentia falta que eu não sabia tudo. Isso ninguém me disse. Era algo que eu sentia. Porque às vezes eu via um vídeo em Libras, às vezes eu via uma pessoa surda, um vídeo no Instagram, alguma coisa assim. Eu falava, nossa, mas esse sinal, eu não conheço esse sinal. Então, quer dizer que eu não sei tudo.
né? Então, meus pais também não sabem tudo. E aí eu fiz curso de Libras também porque eu queria aprender. E aí depois eu fui escolher a pós em tradução. E aí quando eu cheguei lá, para mim assim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu achava e o mundo acha que quando você vê uma criança, um adolescente que é filho de pai surdo, que ele é intérprete, ah lá, ele é intérprete, que bonito, né, e tudo mais. Mas não, né? Um filho de pai surdo, ele é simplesmente um intermediador do mundo para com essas pessoas, dessas pessoas para com o mundo. E aí, na pós-graduação em tradução e interpretação, eu entendi, né, que você ser um intérprete de Libras exige formação, exige prática, exige técnica, exige estratégia. E é por isso que, quando eu olho lá atrás, quando eu ia para os diversos contextos ali médicos, eu não tinha mesmo técnica. Eu não tinha conhecimento técnico para traduzir algo tão delicado. Eu não tinha conhecimento para falar algumas questões até do ambiente escolar. Então, as minhas escolhas foram pautadas nisso e eu sou muito grata, porque essas escolhas me ajudaram a entender o meu lugar e me ajudou a nomear alguns sentimentos que eu só sentia, mas eu não sabia dizer o que era, sabe? Muito bom, nós estamos recebendo aqui a nossa convidada ilustre de hoje, Beatriz Ramos, que está dando uma aula para todos nós aqui sobre essa questão da interpretação, não só de Libras, mas a vivência, né, do cunho pessoal. E tudo isso nos mostra o quanto é difícil a inclusão nesse país. Beatriz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da inclusão. Nós temos hoje muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que devem estar passando por isso. E nós não observamos, em várias repartições públicas e privadas, essa questão da inclusão, né, para receber essas pessoas que têm esse grau de dificuldade. E como a gente consegue levar até essas pessoas essas condições plausíveis para dar o direcionamento, mostrar que tem um caminho, ou políticas públicas com projetos de leis efetivos para que possam passar nos parlamentos de todo o país, para que possa facilitar, de alguma forma, a vida dessas pessoas que passam por essa dificuldade. Você vivenciou isso, teve a ajuda dos vizinhos, teve a ajuda dos avós, mas tem pessoas que não têm ajuda de ninguém, né? Fica naquele mundo fechado, às vezes as pessoas nem sabem que tem essa dificuldade, e fica ali para o resto da vida, precisando de uma oportunidade. Como estender a mão? Como facilitar? Quais são as políticas públicas? Como dar um direcionamento? Eu sei que você carrega essa bandeira consigo. Existe uma maneira de a gente conseguir atingir esses públicos invisíveis e ajudar de alguma forma? Você é uma bandeira, você é uma porta-voz da inclusão que vai ajudar essas pessoas? Eu acredito que sim. Sim, com certeza. Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar nas nossas escolas, porque a escola, dentre outros espaços, tá? Trago a escola como exemplo porque a escola é essencial. Qualquer ser humano precisa enfrentar ali o ambiente escolar para aprender, a se desenvolver. E a escola não é só para a pessoa surda, a escola também acolhe os pais, né? Acolhe ali todo o contexto familiar. A gente sabe que existem muitas escolas que têm os intérpretes de Libras, mas o melhor mesmo, Roberto, é que a gente tivesse escolas bilíngues. Escolas em que, desde a portaria até a sala de aula, nós tivéssemos profissionais capacitados que falem em Libras, para que a comunicação e esse aprendizado seja mais fluido e que seja mais efetivo mesmo para essas pessoas. Acho que um ponto importante que eu queria trazer aqui é que, para a pessoa surda, a primeira língua dela não é o português. A primeira língua dela é a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E o português acaba sendo uma língua secundária, assim como nós, né? Então, eu falo português. Se eu for aprender Libras ou aprender inglês, espanhol, é uma segunda língua. Então, quando a gente tem uma política pública que oferece ali uma escola bilíngue, primeiro, eu estou garantindo o direito de comunicação e língua dessas pessoas. Segundo, que eu estou dando respaldo, suporte para essa pessoa, é óbvio, mas também para essa família que não sabe o que fazer, que não sabe o que procurar para incluir essa pessoa. Muitas vezes as famílias realmente não sabem, né? Então, a escola, na minha opinião, seria um ponto de partida bem importante. Eu sei que aqui em São Paulo a gente tem entre 6 ou 7 EMEBs, que são escolas bilíngues. Então, todos os professores, a direção... No estado de São Paulo. Que eu saiba, sim, do estado de São Paulo. Só tem 6 escolas. Só tem 6. É muito pouco, né? Só Quase tem 6.
E muitas vezes essas escolas, de cabeça eu sei que tem uma em Aclimação, tem uma acho que em Guaianazes, tem uma no Campo Belo. Então, assim, são escolas que elas ficam distantes da periferia, por exemplo. Que eu saiba, não tem em Osasco. Então, quer dizer que se eu tenho um filho surdo hoje, eu vou precisar levar lá na Aclimação, porque a nossa cidade, infelizmente, por enquanto, não tem, né? Então, seria um caminho importante para que a gente pudesse dar um suporte para a pessoa com deficiência auditiva, surda, e para a família, né? Para que a família também se sinta respaldada nesse processo. Bom, fica aí a mensagem à nossa Câmara Municipal de Osasco. Eu sei que nós temos 21 vereadores aqui engajados em várias pautas, e eu tenho certeza que essa também vai ser uma das bandeiras aqui da Câmara Municipal de Osasco, para que a gente consiga levar até o Poder Executivo essa necessidade de ter uma escola bilíngue para atender essas crianças, né, atender esses jovens que passam por uma situação difícil, e muitas das vezes a gente não fica nem sabendo por conta da falta de informação. A Câmara Municipal tem um papel fundamental nisso, é um poder legislativo, fiscalizador. O programa Direto do Plenário também é um programa que foi criado com esse intuito de dar voz para que todas as bandeiras plausíveis, pertinentes ao nosso município, possam ser abraçadas. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Poder Legislativo vai entender que é necessário para que a gente consiga, de alguma forma, criar políticas públicas, e até, quem sabe, uma ou duas, ou quem sabe até mais escolas, e até incluindo em outras situações, para melhorar esse ambiente que é, infelizmente, pouco divulgado. Roberto, posso só complementar? Claro, pode sim. Eu falei da escola porque eu enxergo a escola como um primeiro passo da pessoa surda na sociedade, tá? Mas acho que um outro ponto muito importante é a gente olhar para as questões de saúde. Então, as UBSs, os hospitais. Hoje, a pessoa surda, ela necessita do apoio da família. Né? Então, muitas vezes, é os pais que levam. Não necessariamente esses pais falam em Libras, não necessariamente. Né? Geralmente, são os filhos que aprendem mais do que os pais. E, muitas vezes, a gente responsabiliza muitas crianças por esse papel de levar esses pais, de traduzir para esses pais, porque, muitas vezes, a nossa rede de saúde pública não está preparada. Né? Então, acho que esse é um ponto importante, tá, Roberto? A escola é fundamental, é o primeiro passo ali dessa pessoa na sociedade, mas pensar também nas unidades de saúde, porque, assim como nós somos seres humanos, então a gente sempre vai precisar, né, da rede pública, enfim, de cuidar da nossa saúde. Então, é um ponto bem importante também para as pessoas se sentirem incluídas, acolhidas, né, e cuidadas. Não tenho dúvida, os hospitais, os pronto-socorros, a UBS são superlotados em qualquer município. E há um grande fluxo, né, de pessoas que passam todos os dias, praticamente. Então, é necessário realmente que tenha esse entendimento para que possa ser incluída essa questão e atender a essas pessoas que, lamentavelmente, não são assistidas em várias partes do Brasil. Eu fico imaginando uma pessoa lá do interior, do agreste brasileiro, né, do nordeste brasileiro, onde a gente sabe que é difícil o acesso a muitas coisas, à saúde, à educação. Imagina uma pessoa com essa situação num lugar como esse. Né? Quem vai assisti-lo? Passa a vida inteira e não tem recurso, não tem assistência nenhuma, infelizmente. Que não é divulgado, mas a gente sabe que existe. Então, é importante estar divulgando essas ações para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas e que possamos ter mais projetos de lei, tanto lá na esfera estadual, né, nós temos aí alguns deputados que representam a nossa cidade, que possam também, de alguma forma, trazer recursos, né, emendas, para ajudar nesse sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer a partir desse programa, e vamos dar voz, sim, a essas pessoas, e, baseado na sua entrevista, na sua vivência, na história de vida, vai influenciar muitas pessoas a buscar ajuda. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Uma pessoa que se encontra nessa situação hoje, Beatriz, a quem recorrer? Né? Qual o caminho? Qual o órgão que pode, de alguma forma, dar uma assistência para essa família, para essa criança, como você mesmo diz? As crianças são as que mais sofrem. Existe um caminho, como a gente conseguir auxílio nessa situação? Hoje a gente tem um órgão chamado DERDIC, não sei se as pessoas conhecem, que fica ali no centro de São Paulo.
É uma clínica escola, então tem uma parte ali educacional, mas também tem uma parte ali de atendimento, né, às famílias. Então eu sempre recomendo, tá? Sempre que eu encontro uma família ali, ou que é o filho que é surdo, ou às vezes são os pais que são surdos, eu sempre recomendo que eles procurem a DERDIC, que pelo menos é o que eu tenho de conhecimento até então, que é um órgão que respalda, que apoia essa família, muitas vezes até com aparelho auditivo. Então eles fazem toda uma avaliação socioeconômica. É um aparelho que é o próprio governo que oferece. Então, é um caminho muito bacana. E, muitas vezes, lá, eles também vão dando os direcionamentos. Tá? Em relação à escola, como eu comentei, tem de 6 a 7 MEBs em São Paulo. A que eu tenho como referência, que foi onde os meus pais estudaram, é a EMEBs Ellen Keller, que fica ali na Aclimação. Então, caso, né, a gente tenha aqui pessoas que queiram incluir seus filhos, mesmo quando eles são adultos, que muitas vezes eles não terminaram o colegial, a escola também oferece o EJA. Tá? Os meus pais mesmo terminaram o colegial depois de adultos, depois de 30 anos, por exemplo. E eles estudaram lá. Então, assim, desde a portaria, direção, professores, todo mundo fala em Libras. E tenho certeza que qualquer dificuldade, qualquer apoio, também é uma escola que eu tenho muito carinho, muito respeito por eles também. Então, tenho certeza que também é um caminho também de pedir ajuda, porque aí eles conseguem também ter um direcionamento para as famílias. E é gratuito lá? Gratuito, totalmente gratuito. Tá? Tanto a DERDIC quanto a EMEBs. Importante, porque a gente sabe que os custos, eu imagino, né, dos equipamentos, esses, por exemplo, de vez em quando a gente vê algumas empresas falando sobre esses aparelhos auditivos e não deve ser barato, né? Não. Deve custar muito. Você tem média, mais ou menos, de valores? Quanto custa? Não? Tudo depende, né? Depende do grau de surdez, tem isso também ou não? Tem isso. Assim, um preço de um aparelho auditivo, em média, custa R$20 mil. Então, claro, tem dos mais baratos, mas são mais inferiores, e tem dos maravilhosos, né, de 30 a 40 mil reais. E eu sei que a DERDIC, as pessoas que vão lá passam por uma avaliação socioeconômica e manda ali para o governo que autoriza e dá o aparelho. Só que um ponto importante, tá? Que eu sempre até esqueci de comentar, Roberto. A pessoa surda, ela não necessariamente é muda, tá? Que muita gente fala, surdo e mudo. Não, isso é um termo que foi utilizado durante muito tempo, um termo errôneo. Então, a pessoa surda, ela não é muda. Tá? Pode ser que a pessoa surda tenha uma questão vocal ali, que ela, infelizmente, não consegue falar, mas muitos surdos conseguem falar e conseguem através da fono. Tá? Inclusive, eu conheço fonos que falam em Libras e que ajudam também nesse processo. Mas o aparelho, quem vai avaliar se faz sentido dentro ali do grau de perda é o profissional de fonologia, tá? Então ele vai avaliar se a surdez ela é leve, se ela é severa, se ela é profunda, porque a depender do nível de perda, o aparelho não vai suprir a necessidade daquela pessoa, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela tem uma perda profunda. Então, ela consegue ouvir assim rojão, coisas muito altas. Ela já não consegue ouvir a minha voz, né? Pelo nível de grau de perda. Então, a depender da deficiência, do nível ali, o aparelho ele pode ser útil e às vezes não necessariamente. É importante porque às vezes a pessoa procura o recurso, procura os caminhos, mas não sabe onde sabe onde buscar, mas às vezes não atende, né, às suas necessidades. E aí um aparelho que custa caro não vai servir, né, não vai ter serventia nenhuma. Então é importante salientar. Bom, a produção já nos avisou que a gente tem ainda 2 minutinhos. Você viu como passou rápido? Eu queria perguntar outras questões aqui, mas o tempo, o meu principal inimigo aqui é o tempo. Passa muito rápido, eu não consigo perguntar tudo. Mas eu queria que você aproveitasse esse momento, deixar uma mensagem, né, de impacto pessoal para que a gente possa influenciar outras pessoas. Se você tivesse que deixar uma mensagem, que mensagem você deixaria para essas pessoas que nos assistem nesse momento? Eu sei que muitas, infelizmente, devido a esse grau de surdez, não vai conseguir acompanhar, mas as pessoas que conhecem, com certeza vão indicar. Então, aquela mensagem final para todos os nossos telespectadores, os nossos queridos amigos internautas que nos acompanham. Perfeito. Bom, eu acho que a minha história ela não é apenas uma trajetória pessoal. Eu acredito que ela tem um impacto social e eu espero, né, que quem assistiu aqui ao episódio possa ter clareza dos pontos que eu trouxe aqui.
Eu espero que a gente consiga, Roberto, pensar em políticas públicas, em projetos, para que a gente possa dar o suporte necessário para a pessoa com surdez e para todo o núcleo familiar, porque essas pessoas têm o direito e merecem ser cuidadas, respeitadas e terem todo o suporte que eles precisam para que eles possam se sentir incluídos, que possam ter acessibilidade no nosso meio social. Olha, eu queria agradecer aqui a presença da Beatriz. Muito obrigado. Foi de uma contribuição assim sensacional. E o programa do Direto do Plenário tem esse objetivo, né, de dar voz às pessoas dos mais diferentes segmentos. E eu gostaria de fazer um convite para você que está nos assistindo. Compartilhasse esse vídeo, seguisse a nossa página lá no Facebook, TV Câmara Osasco, e no YouTube também, TV Câmara Osasco. A gente tem um conteúdo bem variado, com muitas informações, uma grade bem robusta, né, o nosso jornal semanal, né, que é o Jornal Câmara Notícias. Queria agradecer toda a nossa produção que está por trás das câmeras aqui, que eles são invisíveis, entre aspas, né, eles trabalham bastante por trás das câmeras e nos ajuda a produzir esse programa. Então, a toda a nossa produção, a todo o nosso corpo técnico e a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Então, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado por confiar no Poder Legislativo de Osasco. Acompanhe as nossas sessões nas terças e quintas, sempre às 15h30, ao vivo. E acompanhe também as sessões solenes, as audiências públicas, que esse ano promete atividades intensas. E eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a nossa querida cidade de Osasco pelos seus 63 anos de história. Uma cidade rica, uma cidade que realmente impacta muito na vida de muitos brasileiros que vieram para Osasco buscar uma oportunidade. Osasco abriu as portas, aqui a gente tem pessoas de várias partes do mundo. Então, muito obrigado a todos. Parabéns, Osasco, pelos seus 63 anos de história. Forte abraço e até a próxima. Tchau.